chamadas complicações tardias. Olha só, você produz anticorpos, tá? E esses anticorpos vão produzir doença. Como assim? Você é infectado, produz anticorpos para te proteger, mas esses anticorpos, na verdade, começam a produzir dano, como se fosse uma reação cruzada. E aí tem dois exemplos principais aqui. Primeiro, infecções que são causadas por bactérias comuns da pele, da própria cavidade bucal, como os tretos. Tá? Esses micro-organismos, eles vão provocar resposta imune, produção de anticorpos, só que parte desses anticorpos aqui podem afetar o próprio corpo posteriormente. Então você produz anticorpo contra a bactéria e de repente esse anticorpo começa a afetar outras estruturas, como se fosse um alvo errado, né? E aí as doenças que nós podemos ter seria, um exemplo, a chamada febre reumática, que é uma sequela de infecção de faringe por Streptococcus, que é a bactéria comum na cavidade bucal. Então tem uma bactéria comum, você direciona um anticorpo contra ela, mas de fato esse anticorpo começa a atacar as estruturas próprias. Existe ainda reação cruzada com proteínas miocárdicas, então você pode afetar o músculo cardíaco, provocando miocardite ou endocardite. E aí nós pensamos o seguinte: a cavidade bucal está cheia de micro-organismos, dependendo da resposta imunológica que você tiver, se um desses micro-organismos, o grupo aqui dos Streptococcus, infectar o indivíduo, o que pode acontecer? Você produz anticorpos, mas esses anticorpos acabam posteriormente causando doença. Eles acabam encontrando alvos que não são a bactéria. E aí o exemplo seria a estrutura cardíaca que eu mencionei, quando você tem miocardite ou quando você tem endocardite. Ainda pode existir dano aos rins, à estrutura renal. Tá? Nesse caso aqui, os anticorpos que foram produzidos contra a bactéria, eles vão provocar o que nós chamamos de deposição dos chamados complexos antígeno-anticorpo, complexos imunes. Tá? Isso vai se depositando nos rins e aí você tem um quadro de nefrite. Tá? Então, bactérias comuns podem provocar infecções que são ali combatidas pelo corpo, mas em contrapartida pode ter essa reação, vamos chamar assim de reação cruzada, quando a resposta é direcionada a estruturas próprias. Ok? Vai acontecer com todo mundo? Claro que não. Óbvio que não. Isso vai depender do tipo de resposta de cada indivíduo. Como nós sabemos, o sistema imune tem vários genes para se combinar. De acordo com a combinação de cada um, aí sim você vai ter uma sequela como essa. Da mesma forma, nem todo mundo que teve um quadro de bacteremia vai chegar naquela forma mais grave que seria um choque séptico, certo? Por que isso acontece? Porque naturalmente, vamos imaginar, detecta, o paciente está internado e você detectou a presença da bactéria na corrente sanguínea. Você pode evitar que esse paciente evolua até chegar no quadro de choque séptico. Ele está recebendo um antibiótico. O que vai ser feito? Você pode substituir essa medicação, você pode testar o micro-organismo e ver quais drogas são efetivas contra ele. Tá? Então, nem sempre esse quadro patológico, obrigatoriamente, ele vai acontecer. Nesses exemplos aqui, você vai depender exclusivamente da resposta do sistema imune, uma combinação de fatores que pode contribuir para situações como essas. Tá? Então, o aspecto patológico está muito ligado às características próprias de cada indivíduo. Como o médico citou no vídeo anterior, olha, a gente recupera o paciente, ele volta para casa, nós sabemos o que fez isso, o que causou, mas às vezes você tem um percentual de pessoas que ficam vulneráveis a certas infecções. Por quê? Uma característica do indivíduo, uma característica que o paciente carrega. Ok? Dúvidas aqui, galera? Ou não? Sossegado? Beleza. 4 perguntinhas só para fechar essa etapa de conteúdo nosso aqui. Um minutinho para vocês fazerem e eu já venho com as respostas.